Então, eu vou, obviamente, usar as palavras de São Luís, né, gente? Você acha que são desses? Eu não. Eu vou citar bastante de agora o tratado, tá? Então, essa segunda parte vai ser assim, ó, perguntas e respostas, que normalmente a gente tem mais dúvidas do que é a consagração, como funciona, como que é a vida depois da consagração, para a gente entender aonde a gente está pisando, né? Como vai ser a nossa caminhada até lá. Combinado? Então, a primeira pergunta, o que é a consagração? Aí lá no parágrafo 121 do tratado, São Luís responde para a gente. Essa devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que por ela pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar o nosso corpo com todos os nossos membros e sentidos, nossa alma com todas as nossas potências, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros, e nossos bens interiores espirituais, que são os nossos méritos e virtudes. Numa palavra, tudo que temos na ordem da natureza, e na ordem da graça, tudo que está por vir e tudo aquilo que já foi. Então, assim, o que é a consagração? Gente, a gente vai se entregar de forma completa à Nossa Senhora. Tudo que nós somos, tudo aquilo que a gente vai falar, tudo aquilo que a gente vai pensar, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo isso vai passar pelas mãos de Nossa Senhora a partir do momento que nós somos consagrados, né? Então, é muito bonito a gente pensar nisso, né? Porque lá na frente, Jesus fala assim, que ousado são os filhos que acham que conseguem coisa alguma que não passa pelas mãos de Maria. Então, quando a gente já faz isso de forma voluntária, né, sabendo todas as graças que a gente vai alcançar, fica tudo mais fácil. Então, a consagração é isso. Quando eu me perguntar, você é consagrado na Senhora, o que mudou na tua vida? É tudo e nada. Assim, tudo porque agora a gente não faz mais nada por conta nossa. Tudo a gente faz com e por Maria. Então, por exemplo, uma dúvida que a gente tem muito comum. Nossa, então agora, aqui fala assim, né? Todos os nossos bens espirituais, nossos bens exteriores. Então, eu vou explicar. Significa que você vai doar a tua casa, o teu carro? Não, né, gente? Mas assim, tudo você tem que entender que passou pelas mãos de Nossa Senhora. Então, você está passando por um momento difícil, quer conquistar alguma coisa na sua vida, você vai pedir para Nossa Senhora. Ela, como uma doce mãe, vai entregar esse pedido nas mãos do Nosso Senhor. Até os nossos bens espirituais. Então, quando a gente está em estado de graça, ou seja, não está em pecado, né, a gente confessou, quando a gente faz uma boa obra, aquela boa obra gera um fruto para nós, né? Então, esse fruto, vou explicar devagar essa parte, esse fruto é o que vai diminuindo a nossa pena no purgatório. Vamos lá, por exemplo, Dani, estou em pecado e, nossa, ajudei um morador de rua. Vou ter graça em relação a isso? Não, você está em estado de pecado. Nenhuma boa obra é boa obra quando a gente está em pecado. Então, por isso que a gente tem que pensar em confessar. E é por isso também que na consagração a gente precisa de primeira comunhão, porque só confessa quem tem primeira comunhão. Então, assim, estou então em estado de graça, ou seja, estou confessado, fiz uma boa obra, né? Vou pegar o exemplo aqui, ajudei um irmão querido. Esse mérito, né, quando nós não somos consagrados, fica lá no nosso tesouro espiritual. Então, quando você chega no purgatório, né, tomara a Deus que nós consigamos ir direto para o céu. Mas, se isso não acontecer, a gente vai passar um tempinho ali no purgatório. E como que a gente vai conseguir sair do purgatório? Graças a esse tesouro espiritual que a gente fez das boas obras aqui na Terra. Então, se a gente está fechando o vidro com o mendigo, a gente está deixando de acumular boas obras. A partir do momento que a gente se consagra, todas essas boas obras nossas, todo esse nosso tesouro espiritual é entregue à Nossa Senhora. E ela, como uma boa mãe, sabe para quem dar esse tesouro. Então, por exemplo, você nunca viu uma pessoa que estava muito doente, nossa, aconteceu um milagre, uma graça, você fala, essa pessoa nem ia na igreja, e depois disso tudo mudou. Pois é, pode ser que tenha sido através do tesouro espiritual de um consagrado que essa graça foi recebida. Então, a nossa boa mãe nunca vai deixar a gente desamparado. Isso precisa ficar muito claro, porque a gente não está pequeno do jeito que a gente acha que é, né? Pequeno do jeito que a gente acha que a gente vai faltar alguma coisa. Nossa, né? Se alguém da minha família precisar de muita alguma coisa, então nunca mais vou pedir. Vai, vou pedir, com certeza. A nossa intimidade com o nosso Senhor continua igual.
mas as nossas boas obras e os frutos dela vão passar sempre pelas mãos de Maria. E ela vai saber a quem entregar todo esse tesouro. Pode ser que seja para você, pode ser que seja para o seu familiar, ou pode ser para uma pessoa que está lá no outro lado do mundo que você nem imagina que precisa. Entendeu? Vocês conhecem a história de... Ai Deus, me fugiu do... Calma que eu vou lembrar o nome dela. É uma moça que foi eletrocutada. Você já ouviu falar? Glória Polo. É um livrinho também. Então ela e o sobrinho dela estavam saindo da faculdade e eles foram eletrocutados. Então o raio passou pelo corpo dela. E aí ela teve uma experiência pós-morte, que fala, né? Então ela morreu, mas ela conseguiu ter uma experiência com Jesus. E aí a primeira coisa, quando ela chega lá, ela, com a certeza de que seria salva, né? Diz ela que conversando com Jesus, pergunta: nossa, mas eu não vou direto para o céu? Ela falou: eu sou católica, né? Eu vivo uma vida de fé. Aí Nosso Senhor perguntou para ela: quais são os 10 mandamentos? Ela: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o segundo: qual é o segundo? Eu não sei de cabeça. Então, se você não sabe os 10 mandamentos, você não está vivendo os 10 mandamentos. Então, aí ele vai perguntando várias coisas e vai trazendo à tona a história dela. E aí, ela fica muito tempo ali, né? E aí Jesus fala para ela, revela para ela: olha, apesar de toda essa experiência sua, ainda não é o momento de você ver a minha face, porque uma boa alma rezou por você. E aí ela pergunta para Jesus quem foi essa pessoa que intercedeu por ela. E aí no livro conta que foi um senhor lá no alto da colina que saiu da casa dele para comprar pão. E aí no saco de pão tinha uma fotinho dela. E aí ele viu a foto dela e rezou por ela. E graças à oração daquele homem, que ela nunca saberá o nome, nunca saberá onde ele mora, a vida dela foi salva naquele momento. Então, eu olho isso hoje, né, sendo consagrada, eu fico pensando: certeza que tem um monte de Nossa Senhora aí, gente? Como pode? Às vezes a gente rola um feed no Instagram, na verdade, aparece uma pessoa ali pra gente rezar, que a gente nunca saberia da vida daquela pessoa. Né? A gente não tem noção das correntes de oração que acontecem, das graças que acontecem. Eu tenho certeza que é muito graças à intercessão de Nossa Senhora. Então não tenham medo, não fiquem receosos, porque essa é uma das coisas que a gente sempre fica para trás. Assim, nossa, mas daí não vai acontecer mais nada, não vou receber graça nenhuma. Muito pelo contrário, as graças que a gente nem merecia, a gente vai receber, porque a gente é consagrado a Nossa Senhora. Ficou claro essa parte? Ficou? Ó, depois, quando a gente for ler os capítulos, né, quando a gente vai ter aulas disso, a gente vai destrinchar melhor. Mas é muito importante a gente entender isso logo desde o começo, que é uma consagração total. Porque, por exemplo, eu sou madrinha de consagração de algumas crianças maravilhosas. Não é a mesma coisa. Então, você pode ter sido consagrado, mas não é a consagração total a Nossa Senhora. Porque quando você é pequeno, alguém fez isso por você. Na consagração total, é a gente que se consagra. É a gente que proclama essas palavras, né? A gente tem a consciência do que está falando. Então, é a consagração do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Né? Então, a consagração aí que a gente faz a criança é daquele momento, né? Então, aqui é algo muito mais intenso e profundo. Tá? E aí, lembra que eu falei que São Luís ele usa muitas palavras de caminho, né? E aí, quando perguntam o que é a consagração, ele responde também. Ele fala que é o caminho. Está lá no 152. Eu vou ler aqui, para quem está gravando, está no 152. Que é o caminho mais fácil, mais curto, perfeito e seguro até o céu. Gente, que coisa melhor que isso? A gente já tem um caminho que santos percorreram, que Padre Pio percorreu, que João Paulo II percorreu, que São Luís percorreu, que tantas pessoas da nossa igreja já percorreu. É só a gente seguir o passo a passo. Né? É fácil? Não é, mas é o caminho mais sábio da gente seguir. Aí, e a gente fala assim: ah, mas Dani, eu já tenho uma intimidade com Nossa Senhora, não sou igual você que não amou Nossa Senhora em algum pedaço. Eu desde pequena, uma vez, fui criada nessa igreja, ouvi sobre Nossa Senhora. Eu igual minha filhada mesmo, né? Ela viu a minha irmã usando a cadeia, né? Ela pediu uma, então ela disse: gente, coisa mais bonitinha, a medalhinha dela é desse tamanhozinho assim, ó. Pulseirinha cheia de medalhinha, eu quero uma igual, chorava. Eu falei: eu vou comprar uma pra você. Eu quero também, porque eu sou da mãezinha. Como pode um coração tão pequeno querer? Por quê? Porque ela vê um testemunho. Imperfeito, obviamente, mas ela vê. Né? Então ela já está nesse caminho aí, coisa mais fofa do mundo. Aí fala assim, ó. Deixar exatamente. Fala assim, ó. Quanto mais uma alma é
ela encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma. E essa alma de Jesus Cristo? Que coisa mais bonita, gente? Se Jesus, na primeira vinda dele, veio através de Maria, você pode ter certeza que na segunda vinda dele será através de Maria. Quem somos nós para não querer também ser gerados no coração dessa mulher? Né? Então vamos seguir o caminho do filho dela. Aí outra dúvida. Mas vamos amar mais Maria que Jesus? Aí Jesus, né? Em São Luís, quer dizer, já vem e fala assim, ó, lá no 110. Sobre Maria nunca se diz o bastante. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. Então não precisa ter medo. Por mais que você ame muito Nossa Senhora, estude muito Nossa Senhora, será pouco diante do que ela merece de cada um de nós. Então não tenha medo. Ai, Dani, parece que eu estou rezando mais terço do que fazendo jejum. Não tenha medo, porque por mais orações que a gente se dedique a Nossa Senhora, ainda será pouco. Não, o que a gente não pode fazer é trocar o santo sacrifício da missa pelos terços, né? Porque nada está acima do sacrifício do Nosso Senhor. Mas as nossas orações, as nossas súplicas voltadas ao coração de Nossa Senhora é pouco perto do que ela merece. Eu falo, a gente só toma vergonha na cara às vezes para rezar com o Frei Gil, você ainda reclama de acordar de madrugada. Eu reclamo. Né? 3h50 da manhã, toca o despertador, eu penso 50 mil vezes. E ainda eu estou fazendo só nos dias que ele fala e falo, Filózinha, vocês conhecem a doutora Filó, que rezou com o Frei Gil? Sim. Gente, ela é maravilhosa. Graças a Deus eu conheci ela um pouco antes da fama, né? Eu conheci ela na época da faculdade. Aí eu fui no grupo dela, conheci ela. Gente, olha, é uma santa na terra. E o tanto que ela é apaixonada também, ela é consagrada a Nossa Senhora, a coisa mais linda os vídeos que tem dela falando sobre Nossa Senhora. Então, Filó fala também, não tenha medo de amar essa mãe, sabe? Então não precisa ter medo. Vai no seu tempo, vai se aprofundando, que ainda vai ser pouco. Aí outra coisa, mas quem garante que ela fará a vontade de Deus se eu me consagrar totalmente a ela? Aí está lá no 27. Vou abrir aqui. Essas são dúvidas, gente, que a gente vai tendo quando a gente vai estudando. Aí a gente já se antecipa. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos. Não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Então não tenha medo. Se você pediu alguma coisa para Nossa Senhora e essa graça não foi alcançada, é porque não era da vontade de Deus. Tenha essa certeza no seu coração. Ou do contrário, se você alcançou aquilo que você pediu, tenha certeza que essa também era a vontade de Deus, porque ela não faz nada contrário à vontade dele. A vontade dele que é eterna e imutável. Gente, é uma mãe maravilhosa, não é? Então, assim, é a certeza de que se você colocar na mão dela, vai estar tudo certo. E aí, Dani, como que é feita a consagração? Então, o que precisa? Você fala assim, Dani, eu quero fazer a consagração. O que precisa? Ler o tratado. Não tem como a gente chegar no dia da nossa consagração, que vai ser dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, sem ter lido o tratado. Não tem como. A gente precisa, até porque o que a gente vai fazer é uma coisa muito séria. É eterno, perpétuo, não tem como voltar atrás. Então, uma vez que você se consagra a Nossa Senhora, não tem retorno. Então, a gente precisa ler isso aqui. Igual eu falei, às vezes a gente não vai ter todo o entendimento, porque Nossa Senhora vai se revelando aos poucos, mas a gente precisa ler até lá. E dá tempo, e sobra tempo, viu, gente? Do jeito que a gente vai orientar aqui. Então, ler o tratado, a gente vai ler os capítulos aqui também juntos, nos finais de semana. E vai ter 33 dias antes da consagração, a gente começa a fazer os exercícios espirituais, que a gente vai explicar lá na frente também, mas eu só estou lapidando para vocês entenderem. E já está tudo nesse livrinho também explicando como são feitos os exercícios espirituais. E aí precisa se confessar também para poder fazer a consagração. Não tem como a gente estar puro para poder fazer algo tão sério na nossa vida. Então é basicamente isso. Então é ler o tratado, fazer os exercícios espirituais e fazer uma confissão. Que é uma confissão que a gente chama de confissão de vida. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez. Eu, antes da consagração, nunca tinha feito. Você vai olhar para toda a sua história, para todos os pecados que você cometeu até naquele dia, e todos os pecados que você cometeu. Poxa, às vezes acontece, você foi confessar e esqueceu de confessar tal pecado. Então, todos os pecados
para que a gente vá inteiramente puro para essa consagração. Né? Então é uma confissão diferente, você não pode ir nesses mutirões de confissão. A gente sempre conversa com o padre antes e a gente indica algumas paróquias de padres que estão preparados para receber esse tipo de confissão. Né? Porque às vezes pode ser uma confissão mais demorada, né? Se você talvez nunca fez, mas é um padre que também já é consagrado, um padre que entende um pouco mais sobre isso, que vai saber acolher a gente com todo o amor que merece nesse momento. Tá? Então quando chegar a hora a gente vai falar, mas só para a gente saber que vai precisar se confessar. Então você já vai pensando aí, fazendo a listinha dos seus pecados. Tá? E aí, como eu falei que está citando aqui no começo do livro, é que esse livro não precisa de recomendação alguma, precisa de oração. E é isso que a gente vai fazer ao longo desse período, de hoje até o resto das nossas vidas. É muita oração. E é uma delícia reler esse livrinho aqui. Eu sou ousada igual o João Paulo II, fala, e deixo ele do lado da minha cabeceira. Então, às vezes, eu vou folheando, vou lendo, vou relembrando ao longo do ano. Porque uma vez por ano a gente precisa renovar esse compromisso. Né? Então, a gente sempre indica ser mais ou menos próximo da data que você fez. Então, eu consagrei no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, tenta se consagrar mais ou menos ali no mesmo mês ou no mesmo dia, fazer essa renovação, quer dizer. Dani, não consegui, né? Não deu tempo de eu refazer a renovação. Posso fazer em outra turma, posso fazer depois? Pode, mas tem que fazer pelo menos uma vez ao ano, tá bom? E na renovação, você não precisa reler todo o tratado de novo. Né? Você só precisa ler a fórmula que está aqui no final, que é o que a gente vai fazer no dia da consagração. Então, no dia da consagração, como que é? Tem uma missa aqui, especial, né? É uma missa que está aberta à comunidade. Mas, no momento, depois que a gente comunga e tudo mais, a gente vai até os pés de Nossa Senhora e lê a fórmula da consagração, todo mundo junto. Então, a gente traz essa carta já impressa para vocês, todo mundo assina, o padre assina também nisso, essa consagração. E a gente faz essa consagração aos pés de Nossa Senhora. E é isso. E aí, como uma oferta, a gente faz também uma oferta para Nossa Senhora, que normalmente a gente oferta uma rosa. Então, a gente que é daqui do núcleo, a gente já organiza tudo isso, compra e depois a gente divide no caixinho nosso. Para ficar mais fácil ninguém esquecer, às vezes na correria do dia a dia não consegue incluir, não consegue fazer. Então, essa parte a gente já traz todo esse cuidado para vocês. Aí a gente vai começar a ler o tratado e vai falar, nossa, que tratado difícil. Aí aqui no parágrafo 26, São Luís fala que ele escreve esse tratado para quem? Para os pobres. Não é o que ele gostava? Né? As pessoas pobres que ele servia. Então, para os pobres e para as pessoas simples de coração. Então, se você tiver dificuldade de entender alguma parte, pensa assim, nossa, São Luís escreveu esse tratado em 1717 para as pessoas pobres e simples. Não é possível que eu não vou conseguir entender também. E é por isso que precisa de oração. Porque aí você fala, mãe, me ensina a ler melhor, a penetrar melhor no meu coração esse ensinamento, essa dúvida que eu tenho. Então, toda vez que surge dificuldade, pensa, é para pessoas simples, como nós. Tá. Aí quem pode fazer a consagração? Toda pessoa batizada e que acredita na doutrina católica. Né? Porque é muito importante. Hoje tem muitas pessoas que são católicas, mas não vivem a doutrina da igreja. Né? Então, por exemplo, Dani, eu estou, 10 anos sem me confessar. Vai precisar se confessar para fazer a consagração. Dani, eu não estou em estado de graça. A gente precisa resolver todas essas pendências para a gente poder fazer a nossa consagração. Então, quem não pode fazer a consagração? Quem não é batizado ou está em pecado. Pecado grave. E aí, essa é a parte delicada. Todo mundo fala assim, meu Deus, então não vai ter consagrado. E tem um exército de consagrados a Nossa Senhora. Por quê? Quem não pode fazer a consagração que é estado de pecado grave? Quem está em segunda união, né? E daí, perante a igreja, está em pecado grave. Quem vive junto, quem usa anticoncepcional, quem defende o aborto, quem é contra a vida. Então, todos esses são detalhes que a gente vai falar ao longo da consagração, mas a gente faz questão de falar nessa primeira aula, justamente para a gente ir preparando o nosso coração. E tem muitos testemunhos maravilhosos que surgem disso, né? Então, por exemplo, muita gente que estava em pecado mesmo, nossa, eu tenho relações com meu namorado, então é a hora que a gente para a gente refletir tudo isso, ver o uso do anticoncepcional, então, eu uso anticoncepcional porque eu não quero mais ter filho. Isso é um pecado grave perante a igreja. Então não pode se consagrar. Dani, mas eu uso não para evitar filhos, mas por algum problema de saúde. Aí são outros que daí é outra conversa, né? Mas se a gente usa como intuito de anticoncepção mesmo, não podemos nos consagrar. A gente precisa antes ter um coração pronto, né? A gente precisa antes viver as promessas que a gente fez no nosso batismo, antes da gente assumir esse compromisso realmente inteiro com Nossa Senhora. Ficou claro até aqui? Então tá bom. Aí a gente vai ver, toda a turma, muita gente, né, fala, nossa, então não vou, parei aqui. Mas o que a gente fala?
maravilhosa. Vocês vão ver ao longo aqui das aulas, as pessoas que vão vir confirmar para vocês, os testemunhos que ela deve, quanto elas mudaram, sabe? O quanto realmente Deus trabalha. Tem um testemunho de um casal que eles estavam em segunda união e aí eles tinham filhos já, porque era o segundo casamento e tudo mais. E aí é tão bonito você ver eles falando que eles entenderam que eles estavam em pecado grave, e a partir daquele momento eles mudaram completamente o casamento deles, né? A forma como eles viviam, a castidade, a santidade. Então Nossa Senhora molda também o nosso coração em cima dos nossos relacionamentos. Então, tenho certeza que vão surgir algumas dúvidas e a gente está aqui retirando ao longo da caminhada, tá certo? Então, se você não tem primeira comunhão, não é batizado, vamos primeiro ir atrás desse sacramento, que aqui na paróquia sempre tem turma, então avisa a gente que a gente também coloca você em alguma turma e dá certo de participar. Aí uma pergunta que muita gente faz: o que muda a minha vida após a consagração? Aí eu falei, já não é tudo e nada. Então assim, a consagração, ela ajuda a gente a viver as promessas do nosso batismo, que muitas vezes a gente não recorda as promessas do nosso batismo, que basicamente a gente renuncia todo o mal que tem na nossa vida. Só que como a gente não tem ainda toda a inteligência para aquele momento, porque normalmente a gente é batizado pequeno, a gente tem padrinhos para auxiliar nessa caminhada. Então, no dia da consagração, a gente vai ver que a gente vai renovar as promessas do nosso batismo. Então, por isso que a gente precisa ser batizado, por isso que a gente precisa ter a primeira comunhão. Então, é basicamente isso. A vida vai mudar? Vai, mas se você já vive dentro da igreja, se você já vive segundo os mandamentos do nosso Senhor, se você já tem um coração voltado para Deus, então assim, vai mudar algumas coisas, mas não vai mudar, não vai ser aquela mudança drástica, sabe? Quer dizer, a gente fala, nossa, pronto, é igual a vejo São Luís. Não deve ter sido uma mudança absurda para ele depois da consagração, ele também fez uma consagração, né? Mas muda, com certeza muda, vem mais perrengue, vem mais batalhas, mas é o que a gente falou, é a certeza da vitória, é uma alegria. Aí tem lá no número 19, fala assim: ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o final dos tempos. Então, gente, se a gente quer ver os milagres, é por ela que vai começar. Não tem outra escolha. Não tem outra forma da gente viver o extraordinário e viver os planos que Deus tem para nós, se não for através dessa mãe. Não tem como a gente escapar. Aí eu falei já que ela vai ser. Aí tá. E aí o que muda também? Por exemplo, as nossas práticas interiores. Que ele vai falar no tratado, que a gente vai falar detalhadamente isso, mas tudo aquilo que a gente as virtudes que a gente quer desenvolver. Eu sou uma pessoa super agitada, antes eu era muito briguenta, graças a Deus eu entrei no grupo de oração mais nova, no áudio, do almoço, e Deus foi me moldando. Então, gente, sou uma pessoa transformada, vocês não estão entendendo. Se colocar minha mãe para falar aqui de mim, vocês vão ver, entendeu? A bicha vai, comer meu couro. Mas eu sei o quanto eu fui transformada por Nosso Senhor, sabe? O quanto eu fui moldada, eu tive a graça de entrar cedo na igreja, para que Jesus pegasse assim na minha orelha e falasse: você está indo pelo caminho errado. Então, só para vocês terem noção, né? Porque quem está falando de Nossa Senhora, eu com 14 anos estava indo em rei, queria beber, porque Senhor era terrível. Então, hoje, para eu estar aqui, vocês não têm noção do tanto que Deus fez na minha vida, tanto que eu permiti ser transformada, sabe? Graças a ela, não tenho dúvida nenhuma. Então, ela vai desenvolver mais confiança em Deus, a nossa humildade, né? A nossa temperança, a forma como a gente se veste, a modéstia. Tantas virtudes vão ser transformadas e vai ser refletido isso na nossa vida, tenho certeza absoluta, não tem como. E as práticas exteriores, então a gente vai ter que passar a rezar mais no rosário, ter mais intimidade com Nossa Senhora. Aí você pode chamar mais pessoas para a consagração. Tem algo muito bonito que fala assim, tá vendo? Fala assim, total consagração a Jesus por Maria nos transforma em doadores de bens espirituais. Lembra do tesouro que eu falei? De modo que quanto maior o número de consagrados por esse método, mais doadores de dons espirituais Nossa Senhora terá, e assim poderá ajudar a salvar muitas almas. Então, quanto mais pessoas consagradas, maior graças a gente vai conseguir alcançar também, através da igreja, porque a gente é um corpo só. Então, a gente viver isso, convidar as pessoas também para fazerem parte da consagração, faz parte do consagrado. É por isso que a gente tem esse projeto. Outra coisa também, Nossa Senhora, você vai ver que às vezes vai mudar. Tem lugares que a gente vai, você olha para pessoas e fala, nossa, é consagrado, mulher tá de saia longa, nada, tem gente que usa véu. Então, assim, a mudança que Nossa Senhora faz é sutil e de acordo com a nossa vida também. Por exemplo,
Quando eu fiz a minha consagração, eu fiz na Rainha dos Apóstolos. Lá, a comunidade em si é acostumada a usar véu. Então, as mulheres que são solteiras, elas usam véu branco, e as mulheres que são casadas ou viúvas, elas usam véu preto. Faz parte da minha vida? Não faz parte. Se eu usasse o véu no dia da consagração, eu não seria eu ali, sabe? Seria uma coisa completamente descolada da minha realidade. Por quê? Porque a paróquia que eu frequento é aqui. As pessoas daqui não usam véu, foi aqui que eu cresci. Está errado usar? Com certeza não. Nossa Senhora vai falar no coração de cada um, de acordo com aquilo que faz sentido, né, dentro do que a gente propõe. Mas você vai ver que às vezes você se vestir às vezes com mais decote, você que é homem às vezes só vinha na missa de shorts, aí você vai perceber que às vezes convém mais você vir de calça comprida, mulher não usa vestido curto. Então você vai ver que aos poucos Nossa Senhora vai trazendo essa mudança para a nossa vida. É do dia para a noite? Não, né? Então é aos poucos. Então não adianta assim, nossa, agora eu vou ter que trocar todo o meu armário. Não sei se vocês conhecem a Déia Camargo, do Déia Chiba. Quem que conhece? Gente, se não conhece a Déia, vocês têm que conhecer. Maravilhoso testemunho dessa família, sério. Déia Camargo, coloca lá. Talvez vocês já tenham visto que eles têm 7 filhos, né? A Déia estava grávida da 7ª menina. E eles foram passar um final de semana na roça. O filho deles, no meio, o Matinho, estava se afogando. O pai foi pular no rio, bateu a cabeça numa pedra e ficou tetraplégico. Se vocês verem o testemunho dessa família, a gente se envergonha. Eu vejo os reels deles, eu choro. Eu falo, gente, olha o testemunho. E aí ela falando da consagração, ela fala que eles foram consagrados à Canção Nova por muito tempo. E aí depois eles foram fazer a consagração à Nossa Senhora. E que ela também não tinha condições de mudar o guarda-roupa inteiro dela, comprar roupas todas novas. Então ela foi aos poucos, ela foi vendo que aquela roupa incomodava um pouco, então ela foi tirando aquela roupa, ela viu que não fazia mais sentido. Alguns objetos da casa também, porque a modéstia a gente acha que às vezes é só o modo de vestir. E não é. Né? Então é o ambiente ao nosso redor. A gente vai ver que às vezes só de ter uma imagem de Nossa Senhora, aquilo já nos lembra Nossa Senhora. Então você vai ver que até a nossa casa às vezes começa a mudar a carinha, sabe? Fica um lugar mais acolhedor. Meus amigos da faculdade falam assim, nossa, não sei o que tem no teu apartamento, porque eu morava sozinha, né? Aqui tem gente de casa. Eu falei, lógico, filha, quem mora aqui é Nossa Senhora de Deus, não estou sozinha não. É a casa deles mesmo. Então, nas pequenas coisas, Nossa Senhora vai nos moldando, tá certo? E a gente vai conversar disso também com mais detalhes mais pra frente. E aí, algo que chama muita atenção, que é uma prática exterior, é o uso das cadeias. Né? Então, assim, primeira coisa, é obrigado a usar cadeia? Não é obrigado. Tá? Então, o meu primeiro ano de consagração eu fiz na pandemia, então eu trabalhava na linha de frente nos hospitais, então era 0 adornos no hospital. Então eu não podia usar nada. Então, um ano inteiro eu não usava nada da cadeia. E por que a gente usa? Porque é um sinal externo da nossa consagração. Né? Não é para que os outros vejam, mas é para a gente lembrar da nossa consagração. Então, depois que eu comecei a usar, gente, eu lembro muito mais. Então, assim, é uma coisa que está no seu pulso aqui, você pode usar ou aqui, ou no colar, ou na cintura. São Luís usava na cintura a cadeia dele. Para ser algo que nos recorde. Tem o pessoal que usa até com cadeados. Tem o pessoal que é mais exagerado. Né? Mas eu falo assim, cada um usa de acordo com aquilo que lembra. Então, às vezes, se você é mais delicado, você vai usar uma coisa menor. O importante é que isso te lembre da sua vida de consagração e compromisso que você fez com Nossa Senhora e com Jesus. Tá? Então, é um sinal externo. E por que é cadeia? Porque a gente vai ler no tratado que quando a gente se consagra, a gente passa a ser escravo de amor de Nossa Senhora. Quando a gente estudou a história, a gente vê que o escravo não era dono de nada, né? Pelo contrário, alguém era dono dele. E é assim que vai ser com a nossa vida. Então, Nossa Senhora passa a ser a nossa dona, né? A dona da nossa alma. Ela passa a habitar em nós. Então, é por isso que nós usamos aí uma cadeia como sinal de escravidão a ela. Né? Então, não é um escravo que não sabe o que faz, né? É um escravo de amor. Que a gente escolheu isso de livre e espontânea vontade, muito amor, muito estudado, muito pensado. Tá bom? Aí depois a gente pode trazer um pessoal que vende as cadeias aqui, aí monta também as cadeias para quem quiser, ou vocês compram pela internet, enfim. Vende um monte de lugar. Mas é sempre bom você ter uma que dura, porque às vezes toma banho, não tira, né? Então é bom que dura, que não quebra. Que aí, como é o resto da vida, né? Ah, outra coisa, a gente vai fazer a consagração no dia 3 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima. Você fala assim, Dani, mas eu tenho uma face de Nossa Senhora que eu gosto muito, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Eu não posso me consagrar a ela? O que precisa ficar claro, a gente se consagra a Nossa Senhora, independente da face dela. Na face são os títulos que Nossa Senhora tem. Então, por exemplo, na minha, eu tenho Nossa Senhora das Graças,
e Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagrei no dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu tenho um xodó pela história de Nossa Senhora das Graças, então eu tenho ela aqui comigo. Aí junto eu tenho uma medalha de Nossa Senhora Auxiliadora, que do outro lado é de Dom Bosco, e aqui eu tenho São Miguel e o Anjo da Guarda, do mesmo lado. Então eu fui colocando as medalhas que fossem me lembrando, entendeu? Nossa, a hora que aperta, eu gosto tanto de lembrar da história de Nossa Senhora das Graças, né? Então eu gosto de lembrar também como a nossa mãe se fez presente no Brasil, que tem um santuário aqui, que ela apareceu para o nosso povo. Então são coisas que a gente vai concordando. Então não importa. Mesmo você se consagrando no dia 3 de maio, você pode usar a medalha da Nossa Senhora que você quiser, ficou claro? Tá? Então, Dani, eu não conheço nenhuma, então a gente vai ter a oportunidade de conhecer nesse tempo as histórias também. A gente teve um ano que trouxe, a gente vai fazer esse ano? Uma aula sobre as faces de Nossa Senhora? Acho que não, né? Porque o nosso cronograma está apertado. Mas teve um ano que a gente trouxe, a gente falou de várias faces de Nossa Senhora também, para a gente conhecer um pouco mais. Mas isso, gente, basta um Google, um chat GPT, que ele te dá linkzinho para você depois se aprofundar. Tá bom? Aí, depois de tudo isso, você vira e fala assim, nossa, Dani, então não me sinto pronto, nem digna de fazer a consagração. Vim aqui super animado, mas, nossa, será que eu estou pronto? Não sou eu falando não, viu? Está no tratado. Fala assim, ó, ninguém é digno das coisas sagradas. Se uma pessoa não se acha digna de fazer essa consagração, como poderá, então, receber a Santíssima Eucaristia, que é o próprio Deus? Então, assim, às vezes a gente vai se achar pequeno e a gente é mesmo. Mas se a gente tem a ousadia de receber o próprio Deus através da Eucaristia nas Santas Missas, como a gente não vai se sentir digno também de se consagrar a Nossa Senhora, né? Então, leve isso no coração. A gente às vezes fala, não é o momento certo. E aqui no Tratado São Luís fala, né? O momento certo é agora. Né? Deus tem pressa de ter as nossas aulas, né? De nos envolver com o chamado. Então não deixe para depois, não desanima, se apega na pessoa que está do seu lado, do seu amigo, chama outra pessoa para participar com você, para você seguir firme nessa jornada. Porque é uma jornada tão gostosa, gente, vocês vão ver. Domingo, às vezes a gente acha que é pesado e a gente começa a vir e fala, nossa, que gostoso, eu já aprendi um pouco mais, eu estou mais apaixonada ainda por essa doce mãe. E aí, só para, né, finalizando assim, não é possível cancelar a consagração. Então por isso que a gente também precisa ter muita ciência daquilo que a gente está fazendo. Uma vez consagrado, gente, consagrado para sempre. Por quê? Se na consagração a gente reafirma as promessas do nosso batismo, né? Se a gente deixa de viver essa consagração, se a gente quisesse cancelar a consagração, é como se a gente quisesse cancelar as promessas do nosso batismo. E no batismo a gente faz o quê? A gente deixa de ser escravos do demônio para ser filhos amados do Senhor. E na consagração é isso. Então, a partir do momento que você quer cancelar essa consagração, é como se você falasse, olha, eu não quero mais ser filho de Jesus, não quero ser mais amparado por Nossa Senhora, eu prefiro ser filhos do demônio. Eu sei que é uma coisa pesada, mas de fato é isso que a gente faz quando a gente renuncia a nossa consagração. Tá? E Deus no livro, que ninguém quer isso, né? Pelo amor de Deus. A gente batalha tanto, né? É isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida do que é a consagração e como que vai acontecer? Não? Tá. Aí, eu vou explicar então como vai funcionar mais ou menos a... Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Acho que não. Tá. Então, assim, ó. O nosso cronograma, você? Você falou assim que dá para chamar mais pessoas, mas assim, é só para você chamar mais pessoas, você vai perder a primeira aula, mas dá para fazer quem assiste. Dá para fazer, tá? Vai ficar gravado, tá bom? Então assim, se você comentou, né, a gente vai comentar, tá no nosso grupo, na nossa família, gente, eu fui, vamos lá fazer. Chama, pode chamar, tá bom? Tá gravado, aí a pessoa só tem que assumir o compromisso de assistir, porque senão às vezes fica perdido. Imagina tudo que a gente conversou aqui, a pessoa não vai saber, né? Então são detalhes, são coisas que são importantes. Então, ó, as formações sempre vão ser domingo esse horário. Tá? Então não vai ter Dia das Mães, não vai ter na Páscoa, não vai ter no final de semana de 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, então emenda, às vezes muita gente vai viajar. A gente vai mandar no grupo saindo daqui as datas certinho. Então aqui tem muita gente de muitas pastorais, então tem gente do Bolso, do Áudio, da Auxiliadora. Aí às vezes vai bater com data de encontro, mas não tem o que a gente fazer, a gente está assim, ó, super apertado com as datas, entendeu? Como tem muito feriado no meio, datas importantes, então vai ter que ser todos os domingos. Dani, eu vou viajar, Dani, eu não vou conseguir vir nesse, por exemplo, no próximo domingo a gente vai ter a experiência do Auxiliador, então eu não vou conseguir estar. Mas não tem problema, depois a gente assiste a gravação, depois tira dúvidas com a gente que é do grupo. O importante, gente, é a gente mais vir do que faltar, obviamente, né? É se comprometer e assumir o compromisso de ler, se tratar e estudar. Aí, como eu falei, a gente vai fazer, então, antes de começar o tratado, a gente vai fazer um nivelamento sobre os dogmas marianos e algumas coisas de Nossa Senhora.
Nesse meio tempo, o que vai acontecer? A gente vai fazer a compra do tratado. Nas outras turmas, a gente entrou em contato direto com a editora para a gente conseguir um valor mais em conta. Então, eu acho que é R$ 35, R$ 38. Eu vou ver o valor atualizado desse ano, mas é mais ou menos isso. Aí você pode ir na Livros e Livros ou na Geral, na Catedral, comprar, não tem problema nenhum. A gente pede só que seja da editora Voz para todo mundo ler a mesma tradução, tá bom? Porque tem vários. Aí você fala, eu já tenho de outro, não tem problema, você já tem, vai comprar outro, pelo amor de Deus, não precisa. Mas para quem não tem, aí a gente compra tudo junto, quem quiser, tá bom? Daí a gente vai fazer uma enquete no grupo, perguntando e vai mandar um pix. Eu só peço para vocês pagarem certinho o dia, para dar tempo de chegar, tá? Daí a gente traz para a dessa de aula para ver se mais alguém entra, e daí a gente já compra e chega rapidinho, na mesma semana eles trazem para nós. Aí a gente já começa a ler o tratado, tá bom? Não tem problema você ir lendo antes da gente estudar, até é melhor. Você vai lendo, daí quando a gente for ter as aulas de discutir os capítulos, porque vai estudar os dogmas, e depois a gente vai ler, tipo assim, capítulo 1 e 2, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui, vai falar o que é importante, a gente vai trazer um aprofundamento desse capítulo, porque às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Aí depois 3 e 4, 5, 6, 7, 8, são esses capítulos que tem. Então a gente vai fazer tudo isso aqui junto. E é para tirar dúvida mesmo, entendeu? Tipo assim, Dani, não entendi essa parte, fiquei com dúvida assim. Então a gente vai vir preparado para poder responder tudo isso. Bom, aí outra coisa, que às vezes tem dúvidas. O livro, o lanche, vocês viram que sobrou bastante coisa, né? Sobrou. Então assim, quem trouxe bolo, quem trouxe suco, leva embora, se sobrou ali o seu, por gentileza. E aí no dia da consagração, gente, é comum a gente ter uma madrinha. Né? O pessoal fala assim, vou chamar uma madrinha de consagração. Aí só pra gente deixar alinhado. O termo certo, a gente falar, é uma testemunha de consagração. Madrinha a gente só tem quando tem um sacramento, né? Então, madrinha de batismo. De consagração a gente tem uma testemunha. Então você pode convidar uma pessoa para ser essa testemunha sua para estar junto da sua consagração. Então, pode ser uma pessoa que não é consagrada, e às vezes você quer chamar ela para estar mais próximo, né? O ideal, né? O pessoal fala assim, que é você chamar alguém que ainda não é consagrado, mas que você fala, nossa, eu gostaria muito de ter essa pessoa caminhando comigo. Então você convida ela para ser a sua testemunha de consagração. E aí eles juntos vocês vão rezar, combinar de rezar o terço, de desenvolver essas virtudes de Nossa Senhora, de ler o tratado, de fazer a renovação junto, de participar da missa. É realmente uma pessoa para você caminhar na fé. Porque às vezes você tem um padrinho ou uma madrinha de batismo que não te acompanha com tanto afinco, né? Infelizmente. Mas aí você pode, agora com idade, né? Escolher essa pessoa para vocês caminharem juntos, né? Para vocês terem uma trajetória mais leve. É muito gostoso. A minha é minha irmã gêmea. E aí, para encerrar, eu queria contar uma história, um testemunho meu, assim, né? Eu falei da minha dificuldade e falei que quando eu me consagrei, eu tenho minha irmã gêmea, que é a Paty, né? E aí a Paty estava grávida da Alice quando ela fez a consagração. E foi um momento muito especial, assim. Quando a Alice tinha 1 ano e 3 meses, a gente foi dar banho na Alice, ela estava com febre, e minha irmã, eu sou médica, estava com uma amiga médica em casa, minha irmã saiu na farmácia para comprar remédio de febre para a Lili, né? E enquanto eu estava ligando o chuveiro, ou seja, estava aqui, ligando o chuveiro, descalço para poder dar banho na Alice, minha amiga médica estava com a Alice no colo. E aí a gente ia dar um banho, porque ela estava mais quentinha e tal. Aí minha amiga médica falou assim, Dani, você escutou a Alice, né? Você ouviu o pulmão dela? Eu falei, não, ela só tá com febre. Eu falei, nossa, ela tá achando ela muito estranha. Eu falei, espera só um pouquinho que eu vou desligar o chuveiro. Gente, juro, foi isso aqui, no que eu fui desligar o chuveiro, a hora que eu olhei a Alice no colo da minha amiga, eu choro, porque eu falo assim, foi o dia mais difícil da minha vida. Eu vi a minha afilhada e a minha sobrinha completamente desfalecida. A Alice ficou completamente roxa nesse momento. Ela não tinha pulso. Eu estava dentro do quarto, na casa dos meus pais. A minha irmã estava grávida de 8 meses do Joaquim. E naquele momento, foi um momento tão difícil, porque eu era médica, eu estava com uma amiga médica. Eu lembro de colocar a minha filhada na cama. E aí eu lembro que eu liguei para meu pai, que é cardiologista, eu liguei assim e falei, pai, a Alice está sem pulso. Eu vou levar ela para um lugar mais perto, que a gente consiga entubar ela, fazer alguma coisa. E por sorte, na rua de cima de casa tinha um atendimento no hospitalar, que faz atendimento de emergência. E a gente nem tem hospitalar, a gente tem Unimed. Então, teoricamente, um plano não atende o outro. Mas quando é emergência, vida e morte, a conhecimento de vocês, qualquer plano é obrigado a atender uma emergência. Então
Então, se você está passando mal, tem algum lugar, qualquer lugar, o primeiro lugar que você estiver pelo caminho, você pode parar, que eles têm que fazer atendimento. E aí, naquela hora, eu lembro que eu estava no segundo andar, no quarto, eu dei um grito para minha mãe, chama o SAMU. Aí eu falei, gente, não vai dar tempo de eu chamar o SAMU. Eu estava descalça, só deu tempo de eu ligar para o meu pai. E aí eu desci segurando o nariz completamente roxo, sem pulso, sem coração batendo ali. E na hora que eu desci, com ela correndo, a minha irmã estava chegando em casa para a farmácia. Ela olhou a Alice, ela falou, o que aconteceu? Eu vou perder a Alice. Eu falei, Cis, entra no carro e vamos para o hospitalar. E aí eu lembro que no carro, eu e minha irmã, a gente falou assim, Nossa Senhora, cuida dela, porque você sabe como é a dor de perder um filho. Não deixa a gente viver essa experiência com a Lili tão pequena. E, gente, foi assim, foram os 2 minutos de chegar nesse lugar mais angustiantes da minha vida. Vocês não têm noção do que é você tá. Eu falo assim, eu estava com a minha irmã gêmea, grávida de 8 meses no segundo filho, com a minha filhada no colo. E naquele momento a gente só tinha Nossa Senhora para se apegar. Não tinha mais nada. E ao mesmo tempo eu falo para minha irmã, a gente tinha tudo. Porque a gente soube, né, na consagração, que se a gente entregasse a nossa vida verdadeiramente a Nossa Senhora, essa mãe não nos deixaria só. Independente do que acontecesse, a gente tinha certeza que Nossa Senhora estava entregando a Alice nas mãos de Jesus e o melhor ia acontecer ali. Sem saber o desfecho ali, a gente tinha o pior desfecho possível. Uma criança completamente roxa, a pele dela a gente fala que estava toda marmorizada, que quando o paciente já estava falecendo mesmo, né? Enfim, então ali a gente chegou no pronto atendimento, aí tinha os 2 médicos lá, né? Nessa hora a gente não. Assim, parece que a gente esquece um pouco da medicina, né? Que é uma pessoa tão próxima. Lembro deles colocaram uma Alice, colocaram oxigênio, enfim. Aí nisso meu pai chegou, já transportou ela para o hospital. E graças a Deus, deu tudo certo, ela está viva, correndo, pulando no meio de nós, é maravilhosa, fiz a pulseirinha da consagração. Mas pra gente, aquele dia eu falo assim, não vai ter dia pior na minha vida do que esse. Não, assim, eu não sei o que Deus tem reservado para minha vida, mas esse, gente, foi um dia tão difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma certeza tão grande. De ver minha irmã assim, o que vai ser de mim? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que Deus está cuidando. E aí, na verdade, a Alice teve o que é uma coisa super rara, que ela estava com dengue, a gente não sabia, a febre dela subiu rápido demais, o problema não é febre alta, a gente fala, né? Ela estava com 40 graus de febre, mas antes dela entrar no banho, ela estava com 38. E a febre, como subiu muito rápido, é uma crise convulsiva febril, que a gente chama. E ela teve algo que é mais raro ainda, que é quando a criança, por conta da febre, ela perde realmente todos os sentidos, né? Ela fica em estado de hipóxia só 20 minutos depois que ela volta. Então, depois ela foi super bem atendida, deu tudo certo, fez diagnóstico, mas a Alice foi toda investigada, porque era chiquinha, teve crise convulsiva, porque tudo isso. E aí, isso foi numa quinta-feira, aí no domingo ela já estava em casa, a gente foi na missa, ela teve a segunda crise convulsiva dela, na missa comigo, quando eu estava segurando ela no meu colo e em cima tinha uma imagem de Nossa Senhora. E aí a gente estava na Rainha dos Apóstolos, lá tem um monte de família numerosa, né, um monte de criança. E ali, gente, foi uma das cenas mais bonitas assim, que eu vi, que daí minha irmã não tinha visto a crise convulsiva da Alice, né? Ela assim, minha irmã se culpava, falava, eu queria ter visto. Eu me ausentei justo na hora que ela passou mal, como pode? Minha irmã não desgruda dos filhotes dela, gente, minuto nenhum. Foi a única vez na vida que ela ficou longe da Lili. E aí na missa, ela viu a Alice tendo a segunda crise. Mas a hora que a gente olhou para cima, tinha uma imagem de Nossa Senhora na porta da igreja ali, segurando o menino Jesus. Eu falei, Cis, da mesma forma que Nossa Senhora segura Jesus, ela também está segurando a Alice nesse momento. A crise vai passar, porque agora a gente não viu o que é. Vai demorar aí uns 15 minutos ainda para ela voltar, para ela recobrar a consciência, para ela voltar a falar e tudo mais. Esse tempo a gente vai esperar. E assim tem sido nossa vida com a Lili. Depois disso, ela nunca mais teve nenhuma crise convulsiva. A bichinha, apaixonada de Nossa Senhora, como eu falo, ela foi consagrada já no ventre da minha irmã. E ela é toda de Maria, sabe, gente? Então eu falo assim, as dificuldades elas vão vir, mas a gente vai estar amparado por essa doce-mãe. Não é fácil, eu falo, é uma caminhada árdua, como foi para São Luís também, que serviu aos pobres, que apoiou muitas vezes, mas que hoje é um santo da igreja. Hoje converte tantas pessoas e leva tantas pessoas para esse caminho doce de Nossa Senhora. E eu espero de coração que essa também seja uma jornada de vocês aqui dentro. Que seja cheia de testemunhos simples, ordinários, né, do cotidiano, mas que levem vocês para mais perto do céu, levem vocês para mais perto dessa doce mãe, que cuida de nós, que nos ama, que nos apresenta o melhor que Jesus tem para nós.
E é muito gostoso a gente poder estudar, ler o tratado, discutir, ter um grupo tão especial dentro da nossa paróquia. Tá certo? É isso. Amém? Acho que faltou falar no questionário, o que você quer? Gente, então, eu acabei de mandar no grupo do WhatsApp um formulário com uma nossa inscrição. Então, se você tem algum amigo ou familiar que não veio aqui nesse primeiro encontro, pode mandar o formulário de inscrição para a pessoa se inscrever. Tem algumas perguntinhas ali, qualquer dúvida vocês podem nos informar. Eu citei ali que a gente vai fazer o pedido do tratado, que é essa edição aqui que a Dani falou, da editora Vozes. Eu coloquei ali R$45, mas eu acho que não é tudo isso, tá? Vai ficar entre R$35 e R$38 o pedido desse aqui. E também, o que a gente colocou ali? Uma ajuda de custo, caso você não tenha condição de estar dando essa ajuda de custo, não tem problema, tá? A gente pede uma ajuda de custo de R$20. A consagração ela não tem preço nenhum. Essa ajuda de custo é para comprar a rosa, que a Dani explicou, que a gente vai ofertar a Nossa Senhora no dia da consagração, fazer a impressão do tratado para todos aqueles que vão se consagrar e também pequenas lembrancinhas que a gente vai estar dando para os formadores quando eles vierem aqui estar dando as formações, tá bom? Mas caso não tenha condição, pode vir falar com a gente que a gente dá um jeito, porque não vai ser isso que vai fazer vocês não se consagrarem a Nossa Senhora, tá? Então, para a gente encerrar, eu queria pedir para a Dani vir aqui, e a gente rezar um Pai Nosso. Pode ficar todo mundo em pé? Até antes de encerrar, eu queria só que as meninas erguessem a mão. A Amanda, a Isa, a Bianca, eu, no caso, a Dani também. Todas nós somos do núcleo, de formação aqui do Dom Bosco de Maria. Depois eu mando o arroba delas no grupo do WhatsApp. Então, tendo qualquer dúvida, igual a Dani comentou, as formações ficarão todas gravadas. Então, não pude vir no começo dessa. Pode aguardar que vai chegar a gravação lá no WhatsApp e também no Instagram. Próximo final de semana também, não pude comparecer. Vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir as aulas, fazer anotações, ou até mesmo, perdi uma fala da formadora, queria relembrar. Vai estar tudo gravado no grupo do WhatsApp e no Instagram, tá bom? E eu queria que a gente rezasse um Pai Nosso, em agradecimento pela primeira formação da Dani, pela vida dela, pela família dela, futuro profissional e pessoal dela. E também, através desse Pai Nosso, pedir para que Jesus conduza o nosso caminho, que pelo menos uma partezinha do nosso coração tenha sido moldada através das palavras dela, através da formação dela, e que a gente possa seguir fielmente nessa caminhada, porque como a Dani comentou, não é fácil, haverão muitos empecilhos, algumas pedras pelo caminho para fazer que a gente desista da nossa consagração, mas que Jesus nos ajude a chegar até lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado